Eu estou pagando língua usando esse microfone desse jeito aqui. Quem é minha seguidora lá do Instagram vai saber do que eu tô falando, mas, né, Deus renova a nossa mente, a gente tem que ser humilde para reconhecer também essas coisas, né? Mas enfim, só um detalhe. Fala, mulheres! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo para esse canal. E nesse vídeo eu quero compartilhar o que aconteceu no mês de julho, né, em que eu sumi do Instagram, das redes sociais como um todo. TikTok eu já não uso, nunca me entrou, assim, nunca me desceu o TikTok. Mas o Instagram era demais. E Deus pediu para eu me afastar do Instagram 31 dias. Na verdade, foi o mês de julho, mas como o mês de julho tem 31, foram 31 dias afastada do Instagram. Então, eu vou contar o que aconteceu nesse período. Claro que eu vou, né, ser o mais sucinta possível, porque aconteceu muita coisa. Gente, eu entrei no mês de julho uma pessoa e saí outra. Tanto que eu ainda tomei os 11, tô recalculando a rota, porque tudo mudou. Tudo. E então eu vou compartilhar com vocês, porque pode ser uma direção para vocês, pode edificar vocês de alguma forma, porque vocês podem estar passando por isso, de Deus estar querendo falar com vocês e vocês não conseguem ouvir porque vocês estão no meio do barulho. Hoje em dia é muito difícil a gente sair do barulho. E que barulho é esse? Tudo começou no dia 30 de junho. Eu lembro que eu estava na cozinha, lavando a louça, e eu estava ouvindo a oração da manhã, que eu acompanho a oração da manhã do Vinícius Iracete. E aí acabou a oração, e eu já automaticamente já ia abrir o Instagram para deixar rodando stories, para eu ver enquanto eu lavo louça, enfim. E aí algo me tocou e falou: não, fica quieta, desliga esse celular e fica em silêncio um pouco. Porque meu espírito já estava gritando, clamando por silêncio, porque eu não conseguia silenciar. Então, fui tocada naquele momento de ficar em silêncio, tá? Deixei o Instagram, vou concentrar aqui na minha louça. Aí depois da louça eu já ia começar a fazer o almoço. Então eu tava concentrando naquilo ali. E, gente, eu senti algo tão diferente de eu estar concentrada em uma coisa só, focada em uma coisa só. E ali eu dei a oportunidade para Deus falar. Ele falou assim: se afaste de tudo e de todos. E eu pensei, tá, mas como que eu vou me afastar de quem? Se eu já trabalho sozinho, já, né, sou sozinha no meu dia a dia, tenho meu marido e meu filho, não vou me afastar deles. E aí veio na cabeça, Instagram. Deus queria que eu me afastasse do Instagram, porque é ali que tava todo mundo, tudo e todos estava ali. E eu, ao mesmo tempo que eu bati o pé, tentei negociar com ele, não teve jeito. E aí eu perguntei pra ele, tá, mas quanto tempo? Já me veio, era o último dia do mês, era o último dia do mês, 30 de junho. Automaticamente ele falou, esse mês todo. Ou seja, o mês que estava praticamente iniciando, iria iniciar esse mês todo. Então ele me deu um dia para eu me despedir de todo mundo. E eu iria ficar o mês todo. E como o julho tem 31 dias, foram 31 dias sem Instagram. E foi assim, um processo difícil, mas eu me surpreendi. Não foi assim um difícil de, ai, que vontade de usar Instagram, de começar a tremer, de saudade do Instagram. Não, foi difícil porque tudo mudou, a rotina mudou, é como se eu tivesse sido arrancada de um lugar e jogada em outro lugar totalmente diferente. E aí eu pude reconhecer também com isso que eu estava, popularmente a gente fala que tá viciado em dopamina, mas não existe isso de se viciar em dopamina, né? Mas é aquela coisa de você querer estímulos o tempo todo. É aquela coisa de você sentar no sofá e, eu vou descansar, e aí pega o celular e começa a descansar. Você não descansa tua mente mais, você quer fazer algo o tempo todo. Uma coisa que eu sempre amei fazer, e eu não estava conseguindo mais, é ler, estudar, né? Às vezes ver uma aula, eu acelerava a aula para ir mais rápido, para acabar logo, eu não conseguia entrar na aula e refletir sobre a aula e tirar insights valiosos, eram sempre insights mais rasos. Livro, eu li ali 2 páginas e já não consigo mais, eu não estava conseguindo mais relaxar, descansar. Então eu consegui visualizar isso. E aí aceitei prontamente, né? Que sim, eu estou precisando disso. E Deus já tinha me entregado algo muito valioso, que é o MIC, o método Identidade que Conecta. E só que eu estruturei ele e ficou muito legal, porque eu utilizei como base os arquétipos e os estilos universais, né, da moda, né, que a gente usa para mostrar, né, para refletir a nossa personalidade. E ficou muito legal. E eu apliquei em mim e tinha algo ali, tinha um ponto ali que eu não estava satisfeita. Eu pensava, não, mas tem alguma coisa aqui que não tá certo, não sou eu, mas o que é? E aí eu travei.
travei. E aí comecei a pedir pra Deus, só que eu não conseguia ouvir. Eu não conseguia ouvir, eram muitas ideias assim, que minha cabeça chegava a doer, fim da tarde ali, à noite. E eu pensei, então é isso, Deus quer me entregar, só que eu não tô conseguindo parar pra ouvir. Então eu parei pra ouvir e foi a melhor coisa que eu fiz. Deus queria me dar a direção, ele precisava me dar a direção de como aplicar o MIC. Porque assim, já pra mim, a forma que tava, né, que eu tinha estruturado o MIC já ia mudar muito o meu posicionamento no Instagram. Só que Deus queria mudar muito mais. Então, a minha cabecinha humana é muito limitada, não ia enxergar isso sozinha. Precisava muito da voz de Deus ali para direcionar. E aí, eu aceitei o propósito e comecei no dia 1º e silenciei. Cheguei a desinstalar o Instagram, mas aí eu instalei de novo porque aí eu né, Deus tinha me liberado aqui o YouTube pra postar os vídeos. Ele queria que eu desse continuidade, que afinal eu já tinha, acho que, postado 1 ou 2 vídeos, e ele queria que eu continuasse. E aí, pra divulgar, eu pedi pra ele, né, pai, eu posso divulgar no Instagram o link para as pessoas assistirem. Eu senti paz no coração com essa ideia, então eu entendi que sim. Então eu instalei, e nas quartas-feiras, que é o dia que eu subo os vídeos aqui, eu só subo lá o story com o link. Subia, né? O story com o link lá no Instagram. Não via nada. Eu vi que tinha muita notificação, mas eu não via o que era, nem nada. Só abria o story, subia ali a imagem que tinha, colocava o link, colava o link e saía. Postava e saía. Só isso. Então, eu tava bem isoladona. E o que eu fiz nesse tempo? A primeira coisa que eu fiz, no dia 30, ainda 30 de junho, à noite, eu contei tudo pro ChatGPT. Esse ChatGPT era uma coisa que eu tava muito viciada. Ele é muito bom, tanto que eu trouxe ele para um outro lado, esse novo tempo eu trouxe ele junto comigo, mas não é todo dia que eu fico ali com ele, não. E eu contei tudo para ele. E ele me deu, dentre todas as coisas que ele falou, uma coisa que eu achei maravilhoso foi que ele sugeriu várias tarefas terapêuticas para eu fazer nesse momento em que eu ia ficar em silêncio, né, em imersão. E aí eu peguei as tarefas que eu julguei mais, que tinham mais a ver comigo, né, com esse momento, e fiz, gente. Era uma tarefa por dia, e foi sensacional. Tanto que eu vou compartilhar com vocês, vou colocar dentro do método MIC, que com certeza contribuiu muito com isso, tá? Foi, enfim, sem palavras. E outra coisa que eu me propus a fazer foi atividade física. E eu comecei a fazer todos os dias. No dia 1º de julho já, eu saí fazer uma caminhada. E olha só como estava a minha mente de produção de conteúdo e tudo. Eu cheguei a fazer um vídeo de, como diz, mini vlog do dia todo que eu passei ali. Que eu tava passando, eu ia registrar isso. Esse propósito de 31 dias. Aí eu postei aqui no Shorts, aqui no YouTube. E eu pensei, Valéria, o que você tá fazendo? Né? E parece que foi Deus falando, o que você tá fazendo? Escuta aqui, filha, o que você tá fazendo? É para você se isolar de tudo e de todos. Não é para produzir conteúdo nenhum, além das mensagens que você vai passar aqui. O que você tá aí? Você vai ocupar a tua mente fazendo mini vlogs. Você sabe que é difícil. Enfim, levei um esporro. Aí eu apaguei o vídeo. E não fiz mais, óbvio. Então, mas me propus a fazer atividade física todos os dias. Claro que quando entrou as férias, né, escolares ali, nas 2 últimas semanas de julho eu não fiz, porque aí a atividade física era cuidar do meu filho, já era exaustivo. Então, nas 2 últimas semanas eu não consegui fazer. Mas foi muito legal, gente, porque atividade física, num dos dias, o meu marido me convidou para ir correr com ele. Eu pensei, correr, gente? Gente, eu não sei quantos anos eu tô sedentária. Quantos anos? E aí, eu topei, né? Porque, acho que nesse dia uma aluna dele cancelou o atendimento, né? Não ia poder ir naquele dia pra academia, e ele queria fazer alguma atividade, não queria ir até a academia só pra isso, e ele me convidou pra gente ir pra rua correr. E eu, doida, aceitei. E fomos correr. Gente, que alegria nesse dia. Eu consegui correr praticamente 1 quilômetro sem parar. Sem parar. Você sabe o que é isso? Quem corre vai saber o que é. Uma pessoa sedentária. Correr 1 quilômetro praticamente sem parar, correndo ali. E foi muito legal, porque eu pude ver o quanto meu corpo evoluiu só com a minha alimentação. Porque a minha alimentação mudou muito, né? Isso é um papo para um outro vídeo também, por conta do meu refluxo, eu tive que me reeducar. E eu perdi muito peso, eu perdi 15 quilos, gente. Então, isso refletiu e eu me animei. Então, uma das metas, agora para esse segundo semestre, com certeza vai ser a corrida. Então, aí já foi uma direção de Deus.
Outra coisa que eu fiz foi intensificar as orações, óbvio. Todo propósito a gente tem que intensificar as orações. E eu não fiz jejum nesse propósito, a não ser do Instagram, né? Mas de comida eu não fiz por conta do meu problema de refluxo. Tenho muito medo de fazer jejum e dar ruim. Então eu intensifiquei as orações para no mínimo 3 vezes ao dia. Né? Geralmente eu dava 4 vezes, mas no mínimo 3 vezes ao dia eu parava tudo para orar, para falar com Deus. E uma coisa assim que, assim, muito feliz de estar fazendo isso, é que eu comecei a ler. Voltei a ler, gente, e a ler com aquele gosto que eu tinha antes. Então todo dia à noite eu tiro ali um momento, uma meia hora, 45 minutos da minha noite para ler. E eu consegui concluir um livro. Eu tinha começado ele em junho, a ler esse livro, mas eu não estava lendo todo dia, não. Era aquela coisa, né? Mesmo que foi um livro maravilhoso, que é o Essencialismo. Essencialismo, a disciplina pede por menos. É esse o nome. Eu vou compartilhar com vocês. Aí, mas eu lembro que no dia dos namorados, em junho, a gente foi passear no shopping, eu e o meu marido, e a gente entrou na livraria, e esse livro brilhou os meus olhos. E ele contribuiu tanto com esse propósito também, gente, vocês não têm noção. É maravilhoso esse livro, eu vou ver se Deus me permite, né, se tem esse propósito de eu falar sobre esse livro aqui no canal, mas lá no Instagram com certeza eu vou falar sobre ele. E eu voltei a ler, gente, eu tô lendo até hoje. Eu concluí esse livro, já comecei outro, já tô quase concluindo, então eu voltei a ler daquela forma que eu li, aí minha mente tá maravilhosa. E outra coisa que eu fiz, eu não sei se eu vou conseguir manter isso, mas gostaria muito, mas acho que não vou conseguir não, que é fazer um diário. Desde o primeiro dia de julho, eu comecei um diário, no aplicativo mesmo que tem do iPhone, no iOS, ele tem um aplicativo lá diário, eu comecei a registrar todos os dias de julho, o que acontecia, desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, e foi muito bom, porque aí eu retomei, né, até pra gravar, antes de gravar esse vídeo, eu retomei esses diários ali, e teve coisas que eu já tinha até esquecido do que tinha acontecido, e eu fiquei, uau, olha isso que aconteceu. Então, é muito bom ter um diário, principalmente se você está com essa vida com Deus aí, porque Deus fala às vezes e você esquece. Você recebe bênçãos de Deus e você esquece daquela bênção, então se tiver registrado ali, de tempos em tempos você vai voltando a ler. E eu já tinha um diário, só que era físico. E aí eu parei também. Esse ano tinha parado já de escrever ele. E eu quero retomar. Talvez não vá fazer, quero continuar isso. Não sei se eu vou fazer todos os dias, mas naqueles dias em que aconteceu algo muito sobrenatural, eu vou registrar. Porque a gente precisa, lembrar das maravilhas que Deus faz na nossa vida no dia a dia. Outra coisa que eu fiz foi faxinar a casa toda. Gente, eu destralhei tudo. Peguei um dia, cada dia um cômodo da casa e fiz a geral. Joguei coisa fora. Meu guarda-roupa, tirei as roupas e também desapeguei de algumas roupas, limpei tudo, minhas gavetas, meus acessórios, minhas maquiagens, tudo, gente. Todo canto que você imaginar. Eu mexi, só não mexi ainda na área de serviço, mas ela tá assim, dei uma organizadinha, mas não foi aquele arrastão que eu fiz no resto da casa. Mas ainda quero fazer. Enfim, peguei esse armário, sabe? Quando você tinha tudo dentro do armário e... Ai, gente, foi muito gostoso fazer isso. Mudei coisa de lugar, foi maravilhoso. E claro, continuei aqui com os vídeos no YouTube. Toda semana tinha um vídeo, com exceção da semana passada que eu não consegui. Não que eu não consegui, mas eu não recebi, assim, uma direção forte de Deus. E aí eu pensei, não, eu acho que essa semana ele me permitiu descansar, porque as férias a gente pegou pesado por aqui, viu? Então, a semana passada não teve vídeo, mas a partir de agora, acredito que vai ser toda semana, à medida que Deus for me entregando temas, porque eu não vou ficar, como eu falei pra vocês já em outros vídeos, eu não tenho uma linha editorial onde eu vou fazer estratégias da minha própria cabeça, não. É Deus que vai me entregando os temas, ele me entrega o tema, aí eu vou orar pra escrever o roteiro. E aí eu venho aqui falar. E agora eu quero contar pra vocês as direções que Deus me deu. Até trouxe aqui uma colinha, gente, que é bastante coisa, mas eu vou ser bem sucinta aqui. E foram muitas, gente, em todas as áreas. Primeira coisa, eu percebi o quanto as tarefas do lar exigem tempo e dedicação. E aí eu vi o óbvio. As mulheres estão enlouquecendo, adoecendo, por quê? Querem dar conta do que não dão conta. Se a gente for se dedicar ao nosso lar e à nossa família, como tem que ser, não vai sobrar tempo para você trabalhar daquela forma que você quer trabalhar. Se você fica o dia todo fora de casa trabalhando e ainda volta para casa e fica com a cabeça no trabalho, gente, alguma coisa vai pagar o preço. Ou o teu casamento, ou os teus filhos, ou o teu lar, ou a tua saúde mental, ou tudo isso junto. Então, eu pude ver que o quanto é importante o equilíbrio e respeitar a ordem que Deus estabeleceu. O primeiro ministério é o teu lar. Você é responsável pelo teu lar. E lar inclui a casa e quem mora dentro. Então, e aí depois você vai ver que se você dedicar tempo a isso, Deus vai fazer ter tempo para as outras coisas, que é o trabalho. Não é que você não possa trabalhar, mas você tem que saber com o que você vai trabalhar e como você vai trabalhar.
Se você colocar o trabalho à frente, tudo vai travar. Tudo. Você vai sempre ficar com aquela frase na boca. Ai, hoje tá corrido. Nossa, menina, hoje a minha vida tá uma loucura, tá corrido. E às vezes a gente fala ainda com orgulho, né? E dando risada, e brincando com isso, coisa que deveria ser triste. E eu comecei a sentir que era ali que Deus queria que eu estivesse. Pelo menos naquele momento. Eu cuidando do meu lar, todo dia ali, arregaçando as mangas, colocando roupa de guerra com a vassoura na mão, com o rodo, com o pano, enfim, pra ir lavar o que tem que lavar, pra ir, sabe, organizar o que tem que organizar. Eu tava me sentindo tão bem, parecia que ali era meu lugar. Então eu tava cuidando do meu primeiro ministério. E foi muito bom, foi maravilhoso. Outra coisa que eu percebi, que foi não é bem uma direção, mas assim, revelações que Deus vai nos dando, porque a gente conseguiu parar pra ouvir. E uma coisa que eu fiz nesse mês, né, no mês de julho, foi tirar sonecas durante o dia. Gente, quem me acompanha desde a época que eu tava com o Theo recém-nascido, né, tinha aquela coisa de, quando o bebê dormir, dorme junto. Gente, eu nunca fui essa mulher de conseguir dormir quando o bebê dormia. Eu sempre queria fazer alguma coisa. Não, eu vou aproveitar e adiantar um trabalho. Eu vou aproveitar e limpar aqui a casa. Eu vou aproveitar. Eu sempre aproveitava pra fazer alguma coisa. Eu não descansava. Então, eu percebi que não era porque eu não descansava, não porque eu não estava cansada, porque eu ainda tinha energia, é porque eu não tinha permissão. Eu não me dava permissão de descansar. E aí agora que eu estava, né, me permitindo olhar para dentro, eu percebi, bom, eu mereço descansar, Deus me permitiu descansar, né, largar tudo, fazer o que realmente era necessário. E eu comecei a tirar sonecas durante o dia. O Theo tirava a soneca dele, eu deitava e dormia junto. Não era todos os dias, mas aqueles dias que eu sentia que estava cansada, eu descansava. E uma coisa que eu já contei pra vocês foi a questão da consciência corporal que eu recebi, né? Essa direção de Deus, que agora você consegue voltar a praticar as atividades que você quer, né? Porque muito antigamente, assim, sei lá quantos anos atrás, 5 ou 6 anos atrás, eu tinha a vontade de correr. E eu comecei a tentar correr, eu tava correndo já 3 quilômetros sem parar. E eu tava rumo, né, aos 5 quilômetros, porque eu queria participar de uma competição. De uma competição, não, como é que fala? Participar, né, dessas corridas de rua. E eu nunca consegui. E aí, acontecendo isso, Deus me falou, olha, viu como agora, se você colocar tudo no seu devido lugar, você vai conseguir. Se você quiser, teu corpo tá se preparando para isso. Então, foi também uma revelação, uma direção de Deus. E Deus falou muito comigo através de sonhos. Gente, como eu sonhei. Deus fala muito, muito, muito comigo em sonhos. Comenta aqui pra mim, pra eu saber se Deus também fala com você através de sonhos. E isso sempre foi assim. Claro que nesse propósito se intensificou, mas sempre, toda a minha vida, Deus falou comigo através de sonhos, tanto que alguns sonhos eu já sei o que significa. Alguns, como diz, alguns elementos que aparecem no sonho, eu já sei o que é, e aí eu já fico, né, já sei que é um alerta, eu já sei que, enfim. Ele falou muito. E um dos sonhos foi pra eu me afastar de uma pessoa em específico. E isso, até gravei o vídeo, né, um vídeo anterior, falando sobre isso. Então, essa foi uma grande revelação, porque ele mostrou acontecendo algo no sonho em que essa pessoa ia atrapalhar esse meu propósito, esse meu chamado. Falei, tá bom, vou me afastar, né? Então, o quanto é bom a gente silenciar, né, pra Deus começar a falar com a gente. Outra direção que Deus me deu, e essa eu comecei a cumprir hoje, nessa madrugada, foi orar de madrugada. Eu nunca consegui fazer isso por algumas questões, que eu não vou falar agora, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas talvez eu volte aqui em outro vídeo contando sobre isso. E provavelmente vai ter algum testemunho sobre isso, então provavelmente eu vou voltar aqui contar, mas eu não conseguia levantar para orar de madrugada. E essa foi a primeira madrugada em que eu cumpri essa direção de Deus, esse chamado, e vou orar aí por alguns dias na madrugada. Uma coisa que é o que mais vai mudar na minha vida profissional é renunciar ao tráfego pago. Sim, Deus não quer mais que eu faça isso. Ele falou, acabou o seu tempo com isso. Foi bom enquanto durou, mas tchau, tchau, tráfego pago. E essa provavelmente vai ser a parte mais difícil, porque eu sou conhecida, fiz isso por muitos anos. Sou conhecida como gestora de tráfego, como consultora de tráfego pago, e tráfego pago todo mundo tá querendo agora. E eu tenho que parar com isso. Então vai ser um grande desafio para mim, mas eu sinto paz, porque no fundo eu sentia que ele não era mais meu lugar. O tráfego pago não estava mais preenchendo meu coração, pelo contrário, estava me trazendo muita tensão, muitos sentimentos ruins. Eu não estava mais feliz trabalhando com isso, e Deus me respondeu o motivo. Por que você não está feliz? Porque não é isso que eu quero mais para você. Enfim, a maior direção foi com relação à minha identidade, gente, a minha essência, aquilo que eu sentia
que não estava casando ali no método MIC, na minha identidade que conecta, era essa questão da conexão. Eu estava perdida na minha identidade. Volta e meia a gente precisa resgatar a nossa identidade. Eu estava ali me perdendo, querendo fazer algo que já não fazia mais sentido comigo, para mim, não, né? E a gente se perde. E aí Deus me resgatou nesse tempo. Então, e aí o que eu pude ver foi que Deus estava me entregando a estrutura correta do MIC. Aí eu apliquei, depois que acabou, na verdade durante ali já o propósito, ali mais para os últimos dias, eu comecei, eu estruturei, né, fui estruturando com todas as orientações que Deus foi me passando. E aí quando estava pronto, para eu saber se estava pronto, eu pensei, tá, vamos ver se está pronto, eu vou aplicar em mim e vou ver o que eu sinto. E eu cheguei a chorar. Vou me emocionar de novo. O método ficou perfeito. Ficou lindo, eu me resgatei, na verdade Deus me resgatou, e Ele me mostrou que sem Ele não há resgate. A nossa identidade está nele, então estava faltando Ele no MIC. Por mais que eu já tivesse incluído Ele, mas eu tinha incluído Ele da forma errada, porque Ele estava misturado com o que tinha que sair. Eu não tinha tirado o tráfego pago do método MIC, então eu tirei o tráfego. E aí sobrou muito espaço para Deus, e é Ele que tem que ocupar todo o espaço. E eu me resgatei de uma forma que foi sobrenatural. E poder, né, em pensar que eu vou poder passar isso para vocês, me enche o coração. Eu fico muito feliz, animada, mas ao mesmo tempo, né, preocupada, porque muitas vezes eu não me sinto capaz para isso. E aí, quando eu falei isso para Deus, Ele me trouxe aquela frase famosa que não está na Bíblia, mas tem, algumas pessoas tiram, né, de um versículo na Bíblia que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Então, e a gente tem várias referências na Bíblia, né? Moisés não se sentia capaz de fazer o que Deus tinha para ele. Davi, né, era um improvável. Então, vários outros exemplos. Então, Deus está me capacitando e me mostrou que eu já tenho muita capacidade para começar, né? Eu já tenho um processo aí que eu já vivi, que eu posso passar, já ir passando enquanto Ele me capacita para o nível mais avançado, digamos assim. Mas foi muito bom porque eu estava com medo de que o MIC, né, o meu método, não tivesse sido Deus que entregou, que era coisa da minha cabeça, mas Ele me mostrou que sim, tinha sido Ele. Só que eu não estava conseguindo estruturar ele da forma correta, porque Ele precisava dar a direção, os detalhes. E os detalhes só são revelados no silêncio. E o silêncio fala alto. Então foi isso que eu aprendi com Ele, que o silêncio fala mais alto do que qualquer outra coisa. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, silencie. Saia daquele ambiente que tem muito barulho, que deixa a tua mente muito ocupada de coisas que te afastam de Deus. Então, às vezes a gente acha que é só um tempinho no Instagram, mas esse tempinho às vezes é 2 horas por dia, 3 horas por dia no Instagram, vendo coisas que muitas vezes são inúteis e te afastam de Deus. Uma coisa que Deus me entregou foi que Ele é muito maior que o algoritmo. Então, se eu tô com Deus, Ele vai chegar nas pessoas que tem que chegar. Se 10 pessoas viram esse vídeo aqui, é porque essas 10 pessoas tinham que ver. Eu não preciso ver o mundo, porque tem muitas mulheres sendo levantadas para o reino de Deus. Então, se todas elas atingirem um número pequeno de pessoas, somando tudo vai dar as pessoas todas que Deus precisa. E se Ele quiser, e se Ele precisar que uma mensagem que eu passe aqui chegue a, né, mais pessoas, Ele vai fazer acontecer, sem eu precisar ficar com um hackzinho, eu tenho que escolher um título tal, eu tenho que postar no horário tal, eu tenho que ser no dia tal, eu tenho que estar com uma roupa tal, eu tenho que, sabe? Sem se preocupar com essas coisas inúteis. Porque perto de Deus isso se torna inútil. É claro que você tem que, sabendo que você está fazendo algo para Deus, porque na palavra de Deus diz, né, que tudo que você vai fazer, faça como se estivesse fazendo para Ele. Então, fazendo para Ele, é lógico que você não vai fazer de qualquer jeito, não vai se vestir toda mulambenta, não vai usar um cenário todo, né, feio. Você vai fazer algo que seja digno do Senhor, mas não pensando nas pessoas. Eu vou fazer porque as pessoas vão achar bonito, as pessoas não. Eu vou fazer porque Deus merece. Porque Deus merece que eu faça o meu melhor para Ele. Então, foi muita direção que Deus deu para mim nesse tempo. E eu, assim, sugiro muito que vocês tirem esse tempo. Não precisa ser um mês, né? Na verdade, né, Deus vai falar com vocês o que vocês devem fazer, de que forma que deve ser. Só ouçam, né? Ouçam, silenciem, né? Desligue o celular por um tempinho, como eu fiz, né? Lavando a louça e fazendo ali um almoço. Deus falou comigo e pediu, né, que eu silenciasse por um tempo maior.
Só que aí tem também a parte que não é tão legal assim, de um propósito com Deus. Porque existe um mundo espiritual, né? E caminhar com Deus não são só flores. Principalmente quando você tá se achegando mais perto dele. Satanás não quer isso. Ele quer você longe de Deus, para que seja mais fácil dele te ganhar. Então é óbvio que ele se levantou para tentar me impedir e eu fui atacada de várias formas. Fui atacada na minha saúde, eu fui atacada na saúde do meu filho, eu fui atacada no meu casamento. Então, nas áreas mais importantes da minha vida, eu fui atacada. Só que, graças a Deus, né? Deus é maravilhoso e, enfim, Jesus já pisou na cabeça da serpente. Então, se a gente está com Jesus, maior é aquele que habita em mim. Essa frase também Deus me falou muito forte durante esse processo. Maior é aquele que habita em mim. Se eu souber disso, lembrar disso todos os dias, eu vou vencer o inimigo vai sair correndo. Mas ele vai tentar. Ele vai tentar derrubar. Ele mexeu na minha mente, ele tentou fazer um estardalhaço. Quase conseguiu, mas graças a Deus, a gente está firmado em Deus. E Deus coopera com aqueles que o amam. Então, saiba que se você for entrar num processo desse, de propósito, né, num propósito com Deus, vai vir ataques. Vai vir ataques em áreas que você mais ama. E esteja protegido. Peça proteção para Deus, esteja firme, porque se você titubear, vai ser tenso. Mas siga firme. E eu acho que consegui resumir, né? Ficou um vídeo provavelmente mais longo do que o normal, mas tire as mensagens desse vídeo para a tua vida. Saia do piloto automático, silencie sua mente, perceba essas coisinhas, né, que te afastam de Deus, te afastam da sua essência. Por exemplo, uma coisa que eu sei, que eu sempre tive alegria em falar, é que eu gosto muito de ler e de estudar, e eu não estava mais conseguindo fazer isso. Por quê? Porque eu estava longe da minha essência. Então eu precisava me aproximar de Deus, que é o criador da minha identidade. Então, perceba esses detalhes e faça alguma coisa para resolver, que é se aproximar de Deus. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.